Vamos meditar nessa palavra de hoje. Jesus na multidão, ele vai falar: esta geração é uma geração perversa. A perversidade é uma marca de um coração indiferente a Deus. A indiferença a Deus gera em nós a perversidade. Isso pode acontecer com alguém que é ateu, é agnóstico, é satanista, é de qualquer outra expressão religiosa, mas isso pode ser bem concreto na vida de um católico, que frequenta a igreja, que participa, e ele pode ser como aquele exemplo de alguém que é impermeável, ou seja, é como se o Padre Léo dava esse exemplo, né? É alguém que mergulha no mar, mas ele está com aquela roupa de mergulhador. Ele nem sequer se molha, tem a roupa toda de proteção. Ele mergulha ali no mar, tem toda uma roupa de proteção e não se deixa tocar, de fato, pela água. Às vezes nós podemos ser assim. Estamos na igreja, estamos envolvidos por muitas coisas de Deus, mas não nos deixamos tocar pela sua graça. E por isso, o Senhor vai falando sobre esta geração. Isso serve para o meu ouvido, para o seu ouvido. Uma geração má. A maldade vai crescendo em nós à medida que nós resistimos à voz de Deus. À medida que nós não damos atenção à voz dele. A nossa vida vai sempre de um abismo a outro abismo, de um desastre a outro desastre. E às vezes também nós corremos o risco de sempre colocar o mensageiro no lugar daquele que é o centro da mensagem. É um grande perigo também a gente amar tanto um pregador, amar tanto um cantor católico, alguém que é referência em virtudes, e esquecer que ele é um instrumento de Deus, um meio ao qual Deus usa. Ele não é um centro. Ele é esse luzeiro, como São Paulo falava: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. São Paulo não tinha medo de dizer isso. Mas por que ele dizia isso? Porque também ele falava: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então não era um ato de orgulho quando ele falava isso. Então hoje o Evangelho nos convida a deixar que o Espírito Santo quebre de nós essa dureza, essa indiferença. Esse espírito de indiferença a Deus mostra também o nosso espírito de indiferença aos irmãos. Hoje em dia a gente não somente é indiferente, mas a gente é muito mal educado, né? A gente não consegue chegar no local e falar com as pessoas olho no olho, tratar cada pessoa de forma única. A gente seleciona as pessoas, a gente vai sendo totalmente alegre com um, indiferente com o outro, vai sendo simpático com um, antipático com o outro. A gente vai selecionando a quem amar. A gente vai sendo pessoas ridículas mesmo, porque quando a gente vai selecionando a quem amar, a quem ser legal, a quem ser simpático, a gente vai se tornando uma pessoa com um coração ferido. A gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente precisa ser educado, ser cordial, ser alguém que atrai as pessoas para Deus. Ser uma pessoa atraente, né? Cristo, ele é levado para as pessoas pelo anúncio, mas por um anúncio atraente. Às vezes a gente pode falar muito de Cristo, mas a forma que a gente fala e expressa Jesus é uma forma apenas de
um monte de informações sobre Cristo, como se ele fosse um estranho para nós. Não um Deus a qual nós nos apaixonamos, uma pessoa viva que nós nos relacionamos todos os dias. Então, um Deus estranho as pessoas não querem. Elas querem um Deus próximo, um Deus pessoal, um Deus que ama, um Deus que se aproxima, um Deus que habita em nós, que se importa conosco, que nos entende. Então, que hoje o Senhor nos faça não ser mais essa geração má e perversa, mas uma geração dócil ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.